Bem-vindos ao Portal de Luz. Nós falamos muito sobre a passagem do nosso planeta para a fase de regeneração, mas vamos refletir. Podemos imaginar um planeta onde predominam os bons sentimentos, a fraternidade e a paz entre os seus habitantes, que é o planeta de regeneração? Se há milhões de pessoas passando fome, e enquanto uma pequena parcela de pessoas vive na opulência, chegando mesmo a desperdiçar alimentos e recursos? Não. Nós precisamos assumir a responsabilidade de enxergar o nosso planeta como uma verdadeira família antes de pensarmos em ter o merecimento de vivermos a tão sonhada etapa da regeneração. Antes de falarmos sobre isso, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, eis-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Em um evento global no final do mês passado, foi celebrado o Dia Internacional de Conscientização sobre o Desperdício Alimentar,
que foi uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e do Programa da ONU para o Meio Ambiente. Eles destacaram que, hoje, 811 milhões de pessoas passam fome no mundo e um adicional de 132 milhões de pessoas sofrem com a ameaça da insegurança alimentar, que é a possibilidade de se passar fome, porque a pessoa se encontra numa situação muito limite, em grandes dificuldades, uma situação especialmente agravada com a pandemia da Covid-19 que nós temos passado. Para que a gente entenda como os números estão crescendo e de forma acelerada, estima-se que em 2019, ou seja, antes da pandemia, 650 milhões de pessoas passavam fome no mundo todo. Isso significa que pelo menos 118 milhões de pessoas passaram a integrar essa lista da fome entre 2020 e 2021, depois da chegada da pandemia. A Covid-19 nos afastou ainda mais do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, que buscava erradicar a insegurança alimentar no mundo até 2030, melhorando a nutrição e promovendo uma agricultura sustentável. Segundo o jornal El País, um dos que publicou esses números que foram lançados pela ONU, a atual conjuntura é significativamente mais desafiadora que a de outros anos, porque esse é o pico mais alto de fome e desnutrição crônica já visto no nosso planeta. Segundo eles, nós perdemos tudo o que havia sido recuperado até 2015. Mas daí vem o grande alerta para todos aqueles que não vivem na insegurança alimentar e que conseguem ter comida à mesa para suas famílias. Nós mal podemos acreditar, mas apesar de tantas pessoas não terem acesso a uma alimentação básica e viverem na insegurança alimentar e passarem fome, 14% da produção alimentar mundial, avaliada em 400 bilhões de dólares, são perdidos todos os anos entre a colheita e o comércio. Ou seja, nós não estamos falando ainda do alimento desperdiçado dentro das casas, nos restaurantes, porque estragaram ou porque não foram consumidos, mas estamos falando do alimento que sequer chegou a ser adquirido pelo consumidor. Calcula-se que por ano, 931 milhões de toneladas de comida vão parar no lixo, nesse processo que ainda é inicial. Com isso, todos os recursos que foram utilizados na produção daquele alimento, incluindo a água, o uso da terra para o plantio, a energia, o trabalho humano, o capital, acabam também sendo desperdiçados. A agência da ONU afirma ser a hora de reconhecer que o valor da comida vai muito além do seu preço de mercado, já que tem vários valores associados, o valor dos agricultores, dos recursos naturais e depois um número cada vez maior de pessoas que acaba ficando sem ter o que comer no seu dia a dia. Então eles usam essa data do Dia Internacional de Conscientização sobre o Desperdício Alimentar para enfatizar o pedido por mais ações globais que evitem o desperdício. A agência destaca ainda que as soluções precisam não só serem urgentes, mas também têm que ser inovadoras para vencer todos os desafios e mesmo usando tecnologia. E nós que somos cristãos espíritas, buscando nos conscientizar da importância da caridade prática e não somente teórica, o que temos feito para evitar o desperdício na nossa rotina? Se fazemos parte do grupo que pode se alimentar, nós podemos tentar diminuir ao máximo o desperdício dentro dos nossos lares e também quando comemos em algum estabelecimento fora de casa. Algumas ideias: evitar estocar alimentos desnecessariamente, organizá-los pela data de validade, justamente para evitar que vençam e que sejam jogados fora, reaproveitar as sobras do dia anterior e, para isso, vale inclusive pensar em um cardápio da família que facilite a colocação dessa ideia em prática, congelar o excesso de comida antes que ele estrague
para que ele possa ser aproveitado posteriormente. Seja em casa ou seja num restaurante, colocar no prato apenas o que vamos comer, evitando jogar sobras fora. São ideias, inclusive, que farão bem ao nosso planeta, ao nosso próximo e também ao nosso bolso e até mesmo à nossa saúde física, porque o excesso de alimento em nosso organismo traz desequilíbrios e problemas no futuro. E por fim, melhor do que tudo, a melhor de todas as ações para vencermos esses desafios é se pudermos auxiliar quem passa fome, que façamos algo por eles. Participar de grupos que distribuem cestas básicas na nossa região, ou se tivermos alguma iniciativa no nosso meio social que possa eliminar o desperdício do alimento, seja junto aos mercados que frequentamos, às feiras de rua, entre amigos do bairro, que coloquemos em prática. Não é mais compatível com o nosso mundo, que pede uma transformação moral urgente, uma postura de negligência com a fome do nosso semelhante. Nós temos que pensar em prol de toda a humanidade, como uma família que verdadeiramente somos. E quem quiser saber mais sobre esse tema tão importante, a última edição do jornal Folha Espírita traz uma entrevista muito interessante com o sociólogo Elias Inácio de Moraes. Ele é educador social, voluntário, autor do livro Contextualizando Kardec, do século XIX ao século XXI, e é colaborador na Fraternidade Espírita, na Federação Espírita de Goiás e na Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Lá no site do jornal Folha Espírita, ele fala então com o nosso jornal e traz reflexões importantes sobre a situação que nós vivemos hoje e a nossa responsabilidade individual e coletiva na busca de uma solução. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.
Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho, no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Certamente vocês já ouviram falar sobre a força do pensamento, certo? No entanto, por mais que nós já escutamos a respeito ou estudamos o tema, sabemos o grande desafio que é manter os nossos pensamentos, digamos, na modalidade positiva, concordam? Manter o pensamento focado no que é bom, no que nos faz sentir bem, em harmonia conosco, com os outros e com o universo, é praticamente impossível para a maioria de nós. Outro dia, eu fui visitar uma pessoa amiga que se encontrava já há algum tempo no processo de depressão. E na crise em que ela se achava, já com o organismo bastante debilitado por conta de outros males, né? Ela repetia, contundente, é difícil. Tudo que se falava lá é difícil. E me chamou a atenção a tamanha veemência na repetição é difícil. Vítima dela própria, se colocava como incompreendida, aquela que nunca fez nada certo, que era desprezada e sempre preterida, quer no trabalho, quer no seio da família, embora a realidade dela se verificasse completamente o contrário, nada disso era real. Mentalmente, ela construiu uma prisão para si própria. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, de psicografia de Chico Xavier, na lição 28, sob o título Enfermidade, faz algumas considerações valiosíssimas para refletirmos o quanto o pensamento influencia na nossa saúde, no nosso organismo, quer físico ou mental. O mentor inicia a lição escrevendo: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Claro que ele exclui, depois desta afirmativa, as moléstias que são predominantemente congênitas, como aquelas deficiências físico-mental, que nós já nascemos, né, com aquele problema. No entanto, ele enfatiza que toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada sobre a engrenagem da máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Eu fiquei pensando na expressão aflição amimalhada, quer dizer, amimada, demasiadamente. E amimar
tem o significado de acariciar, acarinhar, né? Cultivar. Todos nós passamos durante a vida por aflições, decepções, frustrações e uma série de situações desconfortáveis e algumas bem dolorosas. Mas existem pessoas que se apegam aos sentimentos e emoções experimentados nessas ocasiões, sem aproveitar as lições aprendidas depois que elas passam. Elas ficam apegadas, animalhando, percebem? Cultivando, acarinhando, protegendo aquelas emoções e pensamentos destrutivos. Elas não largam, não se apegam àquilo que já ficou no passado. E assim, cultivados constantemente, esses sentimentos e emoções sentidos lá atrás, né, no passado, tomam dimensões gigantescas e acabam detonando o organismo de quem os alimenta. Com certeza é o que estava acontecendo com a pessoa a qual me referi há pouco. O corpo e a mente literalmente arruinados, e ela insistia em afirmar que tudo é muito difícil. Segundo Emmanuel, para reverter. Então, Emmanuel não só escreve sobre o problema, ele dá a solução, mas a solução vai depender da nossa iniciativa, porque ele diz que para reverter todo o mal causado por essa forma negativa de viver, se faz necessário compreensão, paciência, bondade, tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço da nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando assim os dons do Senhor e evitando os reflexos letais, evitando que esses reflexos letais se fixem, né, e se fazem acompanhar do suicídio indireto. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. É muito bom estarmos novamente juntos. Convidamos a todos para refletirmos a respeito da necessidade e objetivo da prece. Sabemos de fato o que é uma prece? O Livro dos Espíritos, nas questões 649 a 660, traz-nos os seguintes esclarecimentos a respeito. A prece é a adoração, é a elevação do pensamento a Deus. É a forma de nos aproximarmos de Deus. A adoração não necessita de manifestações exteriores, mas que a verdadeira adoração está no coração. E mais, todas as nossas ações estão sendo observadas por Deus. As preces que mais o tocam são aquelas feitas do fundo do coração e com sinceridade, por aqueles que fazem o bem e evitam o mal. E não basta honrá-lo através de cerimônias, as quais não os tornam melhores para seus semelhantes. A melhor prece
é aquela que a Deus chega através da porta do coração e não simplesmente pelos lábios. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor, sinceridade e confiança, pois pode também tornar o homem melhor e mais forte com o auxílio de bons espíritos nas lutas contra as tentações do mal. A prece, feita desta forma, é um pedido de socorro que não é jamais recusado por Deus. Para os cristãos, seguidores da doutrina espírita, a prece necessita possuir rituais e formalismos? Na doutrina espírita, o ato de orar é destituído de todo e qualquer formalismo, sem quaisquer rituais. A prece caracteriza-se, portanto, por quem a pratica em uma experiência única, individual, eminentemente íntima e espiritual, na qual o que deve prevalecer são os sentimentos, os bons pensamentos, a sinceridade, a fé e a confiança em Deus. Assim sendo, as atitudes e posições exteriores, como por exemplo ajoelhar, colocar a mão na testa, baixar a cabeça, fazer o sinal da cruz, descruzar as pernas, ou a utilização de fórmulas ou outros rituais, são procedimentos totalmente dispensáveis, porque a prece, sendo um ato de se elevar a Deus e de conversar com Ele, então nesse intercâmbio tudo deverá ter somente a marca da espiritualidade, da espontaneidade, da sinceridade e da seriedade de propósitos, para que possa atingir seus objetivos. O espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, no capítulo 26, confirma tudo isso dizendo: a oração, acima de tudo, é sentimento. Prevenir-se contra a afetação e o exibicionismo, ou proferir essa ou aquela prece, adotando concisão e espontaneidade em todas elas, para que não se façam de veículo de intenções especiosas, ou seja, ilusórias. Fervor d'alma é luz na prece. Entretanto, Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, nos ensinou qual deve ser a melhor atitude a ser adotada no momento da prece, conforme consta no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Com estas colocações de Jesus, e ainda sendo a prece um recurso espiritual pouco compreendido e explorado, então surge em nossa mente a seguinte pergunta: se devemos evitar as vãs repetições, então o que mais deve prevalecer numa oração? São os sentimentos e os pensamentos elevados de quem a pratica?
A ação da prece está fundamentada, como já foi mencionado, no vigor da vontade, da confiança e da fé de quem a realiza, tendo em vista que seus efeitos não acontecem de fora para dentro, mas em sentido inverso, porque a oração ativa o potencial existente no próprio indivíduo que ora, para que ele mesmo atraia, por sua vez, forças e energias ainda mais potentes, como, por exemplo, aquelas que vêm dos espíritos superiores e de Deus. André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 6, confirma esta expressão dizendo: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora mobilizando as próprias forças realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e nos coloca em contato com as fontes superiores. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. No próximo encontro, concluiremos nossas considerações sobre a prece, conforme menciona o capítulo 27, item 22 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Boas reflexões sobre a prece. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Desejamos a todos vocês uma ótima semana. Muito obrigada pela presença e até a próxima.